Pessoal, vamos fazer a correção dos exercícios aqui, da parte de ondulatória, e a questão 1 é bem simples, ela pergunta assim, o que é uma onda? Quem pode responder essa daí para mim? Fala, Vinícius. São todas perturbações que se propagam em uma ou mais direções. Beleza, então a gente pode colocar uma onda, a definição dessa forma aqui, ó. São as perturbações que se propagam em uma ou mais direções. Lembrando, toda onda vai ser composta por dois fatores, né? Que é a perturbação e a propagação. A perturbação, a gente vai ver já que é o que deu origem a ela, e a propagação é justamente o espalhamento dela. A questão de número 2 pede o seguinte: o que é necessário para que uma onda seja classificada como periódica? Quem pode responder essa? Fala, Henrique. A repetição dos movimentos em tempos iguais. Isso, olha só. Lembra que a gente estudou movimento periódico? Eu te disse que o movimento periódico era todo movimento que se repetisse em intervalos de tempo iguais, certo? Por exemplo, o ponteiro das horas de um relógio, o movimento de rotação da Terra. Lembra disso? A onda, ela vai ser gerada por movimentos. E se os movimentos que derem origem à onda forem periódicos, a onda também vai ser, ok? Então, basicamente, ela precisa ter período e frequência, assim como o movimento periódico que deu origem. Se a frequência do movimento periódico for de 20 RPS, qual vai ser a frequência da onda? Os mesmos 20 RPS, justamente. Algum problema? Beleza? Então a gente pode colocar o seguinte, ó. É preciso que ela seja gerada pelo quê? Isso. Então é preciso que ela seja gerada por movimentos periódicos. Aí ela possui período de frequência também? Isso. Se ela for gerada por um movimento periódico, certamente ela possui período e frequência. Algum problema até a 2? Beleza? Questão 3 diz assim, ó. Explique o erro na frase. A onda carregou o surfista até a praia. Pode falar. As ondas não são capazes de transportar a matéria, apenas a fazem oscilar. Justamente. Ó, a onda na praia ali, a gente pode classificá-la como sendo uma onda real? Não, porque ela já quebrou, não é isso? A gente falou que ela não tem a característica oscilatória, ela não fica subindo e descendo ou indo e vindo. Ela é simplesmente uma grande massa de água que se deslocou. Então, ondas na praia não são ondas físicas. Elas carregam o surfista? De fato, mas elas são ondas? Não, porque ondas de verdade não transportam matéria, só fazem a matéria oscilar. Aí você tinha duas possibilidades de resposta. Você podia colocar isso, que ondas não transportam matéria, só fazem ela oscilar, tá ok? Ou você ainda poderia colocar que as ondas na praia não são ondas físicas, são só deslocamento de água. Tudo bem, qualquer uma dessas duas era aceitável. Fala. A onda não transporta matéria. O que carrega o surfista é a quebra da onda, que gera uma correnteza na área, fazendo com que o que ali em volta se movimente. Beleza, tranquilo. Senhor, pode falar? A frase está errada, pois nenhuma onda é capaz de carregar matéria sem sua energia. E a onda citada na frase não é o mesmo tipo de onda existente na física ondulatória. Tranquilo, perfeito. As duas respostas estão muito boas. Fala, mano. Não foi a onda que carregou o surfista até a praia, foi a quebra dela. Certo, que aí causou o deslocamento de água. Beleza. Ó, então a gente pode colocar isso aqui. Júlia, repete sua resposta que eu gostei dela. Luísa, perdão. A onda não transporta matéria. Tá, a onda não transporta matéria. O que mais você colocou? O que carrega o surfista é a quebra da onda. A onda não transporta matéria. O que carrega o surfista Aí eu vou colocar assim, ó, o que carrega o surfista é o deslocamento de água,
da água causado pela quebra da onda. Pela quebra da onda. Porque se ele estivesse, por exemplo, em alto mar, ali em cima da prancha dele, é o que eu te falei, né? Ele ia ficar só subindo e descendo, porque ele está à deriva, não ia ter nada que o fizesse se mover. Tudo bem? Beleza? Questão de número 4. Licença, João, obrigado. A 4 diz assim, ó. Defina. Aí você tem que fazer 4 definições. Letra A, perturbação. Letra B, propagação. Letra C, pulso de onda. E letra D, trem de onda. Então, para a questão 4, primeira definição que a gente tem, a letra A, é a definição de perturbação, não é isso? Quem pode definir perturbação para mim? Fala, Diogo. É um movimento que se propaga através de um meio. Não, a perturbação não é bem isso não. Alguém que não tenha falado. Fala, Guilherme. Basicamente. A perturbação é o movimento inicial, é o movimento que dá origem à onda. Por exemplo, se eu tiver um lago bem calmo e jogar uma pedra lá dentro, a perturbação é justamente a pedra batendo no lago, beleza? Porque foi ela que originou a onda. Tudo bem? Então, só um pouquinho. Já. Perturbação a gente pode colocar o seguinte, ó. É o movimento que origina o quê? Justamente, é o movimento que origina a onda. Se você colocou é o início da onda ou qualquer coisa que indica que é o começo de tudo, você acertou, ok? Não tem problema. As palavras não precisam ser as mesmas, né? A letra B pergunta o que é uma propagação. Quem pode me dizer desse lado aqui agora? Quem não tem ido ainda, pode falar o senhor. Basicamente, joguei a pedra, ok? Ela perturbou o meio, não foi? Ela causou uma oscilação em um ponto só. Só que essa oscilação ela não vai se espalhar? Isso é a propagação, é o espalhamento da onda, é o espalhamento da perturbação inicial. Tudo bem? Então você pode colocar simplesmente é o espalhamento da onda. Beleza. Aí a letra C pergunta o que é um pulso de onda. Fala o senhor. Apenas uma perturbação e uma propagação. Justamente. Fiz só por exemplo, eu estava com a mola, aquele dia no exemplo para vocês. Aí eu fiz só uma perturbação, balancei minha mão só uma vez. Não vai ter só uma repetição se propagando ao longo de toda a mola? Então, quando isso acontecer, a gente chama de pulso de onda. É uma perturbação que se propaga. Tudo bem? Então, pulso de onda é uma perturbação. Que se propaga. Tudo bem? Se eu quisesse agora aqui, na letra D, né, na verdade eu quero falar de um trem de onda. O que seria um trem de onda? Alguém que não falou ainda. Pode falar, Lucas. Justamente. Pulso é uma perturbação só. Beleza? Trem são várias. É como se eu ficasse balançando a mola várias e várias vezes. Não vai ter vários pulsos? Então, quando eu tiver a junção de vários pulsos, eu tenho um trem de onda. Então, o trem de onda são vários pulsos ou várias perturbações, né? São várias perturbações que se propagam. Beleza, essa foi a questão de número 4. A 5 é a que eu peço para marcar, não é isso? Então a questão 5 está assim, ó. Você vai ter aqui a representação da onda. Só a título de curiosidade, a questão não pede isso não, mas se eu fosse te classificar isso aqui como sendo uma onda longitudinal ou uma onda transversal, ele ia ser o quê? Transversal, porque olha só, perturbação está na vertical, não é? Propagação na horizontal. Quando isso acontecer, ó, fez 90 graus entre a perturbação e a propagação, não foi? Então ela é transversal. Fala, João. Se fosse que um trem de onda são vários pulsos. Tudo certo?
trem de onda são vários pulsos, é justamente isso. Porque um pulso não é uma perturbação, o treino são várias, então o trem são vários pulsos. Beleza? Galera, aí aqui ele pede na letra A para você marcar uma crista. Lembrando, qual a definição de crista mesmo? Ponto mais alto da onda. Então aqui eu tenho desenhadas 4 cristas, não é? Mas eu vou representar só em uma. Isso aqui, ó, seria a nossa crista, que é justamente o ponto mais alto alcançado por essa onda. Na B, ele pede para você representar um vale. O vale é o quê? Ponto mais baixo da onda. Então nós temos aqui, ó, um vale. Depois ele pede a amplitude. Amplitude, ela vai ser a distância entre o eixo de equilíbrio e o ponto mais alto, ou entre o eixo de equilíbrio e o ponto mais baixo. Então ela é uma distância, então é esse tamanho aqui, ó, da crista até o eixo de equilíbrio, seria isso aqui, ó. Aí eu represento com a letra A de amplitude. Só um detalhe, a amplitude para as ondas mecânicas representa a energia delas, certo? Quanto maior for a amplitude, mais energia foi empregada para criar essa onda. Por exemplo, lembra lá da mola mais uma vez? Se eu fizesse uma pequena vibração, sai uma amplitude bem pequena, não é? Agora, se eu balançasse com bastante força, não ia ter uma amplitude bem maior? Então, a amplitude está relacionada com a energia transportada pela onda. Tudo bem? Algum problema até aqui? Aí a última pede o comprimento de onda. O comprimento de onda você pode marcar em vários locais, desde que você marque entre 2 pontos iguais. Como assim? Comprimento de onda não é o tamanho de uma repetição, certo? Ou, como a gente definiu, é a distância percorrida por um pulso até que outro comece. Então, ó, se eu marquei esse ponto aqui, ó, marquei aqui, bem aqui. Onde que esse ponto vai se repetir? Na próxima crista, não é isso? Porque, ó, aqui era uma crista, então a repetição dele é na próxima crista. Aqui, ó, então, essa distância entre duas cristas, nós vamos chamar de comprimento de onda, que é representado pelo lambda. É o tamanho de uma única repetição. Se eu marcasse aqui, por exemplo, ó, concorda que esse ponto só ia se repetir bem aqui, ó? Então, esse tamanho seria o comprimento de onda. Se você medir, é exatamente o mesmo tamanho que está aqui em cima. Tudo bem? Algum problema quanto a isso? Então, essa foi a questão de número 5. Vamos lá para 6 agora. Diga. Qual é a onda? Não sei. Que, tipo, é sempre perpendicular? Que é sempre transversal? As ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas, elas são sempre transversais. A gente vai ver à frente que a onda eletromagnética ela é gerada por 2 campos, um campo elétrico e um campo magnético. Só que eu preciso que você chegue no conteúdo de campo elétrico com o Lucas para eu poder falar disso. Então, mais lá na frente, o conteúdo vai juntar um pouquinho, aí eu vou te explicar direito como ela é formada e por que ela é sempre transversal. Tá bom? Mas, por enquanto, você tem que entender que ela é só sempre transversal. A 6 diz assim: explique o que é uma onda. Letra A, mecânica. Letra B, eletromagnética. Letra C, transversal. E letra D, longitudinal. Então, a letra A pede para nós a definição de uma onda do tipo mecânica. Então, a A, que é a definição de uma onda mecânica. Pode, cara. Fala aí, o que é onda mecânica? Justamente, onda mecânica é a onda que precisa de um meio material para se propagar. Ou seja, ela não se propaga onde? No vácuo, né? O vácuo não é a ausência de matéria? Então a onda mecânica não consegue se propagar no vácuo. A gente pode falar o seguinte, ó. É a onda que não precisa que precisa é a onda que precisa de um meio material para se propagar. Então, se a onda mecânica precisa... Diga, perdão, fala, Henrique. Pode colocar, ao invés de meio material, pode colocar condutor? Não. Não é um condutor. Certo? Porque condutor tem outra classificação. Condutor é o meio que facilita a passagem de energia. Certo? E, por exemplo, o ar ele não facilita a passagem de energia. Ele permite, mas ele não facilita. Então ficaria errado. Certo? B, a gente tem aqui uma onda eletromagnética. A onda eletromagnética é precisamente o contrário da mecânica quanto à natureza delas. Ó. Se a mecânica precisa de um meio, a eletromagnética é a que não precisa. Ela é o tipo de onda que consegue se propagar no vácuo. Por exemplo,
A luz do Sol chega até nós, não chega? Ela não passa por um grande espaço, aí, 155 milhões de quilômetros, onde há ausência de matéria praticamente, certo? Ela consegue chegar aqui. Por outro lado, se eu estivesse lá no espaço e falasse com você, e aí, você ia me escutar? Não, porque o som não se propaga ali, ele precisa de um meio, mas a luz se propaga, então ela não precisa. Então o som é uma onda de que tipo? Mecânica. E a luz? Eletromagnética. Então, eletromagnética é a onda que não precisa de um meio para se propagar. Aí nós temos mais duas definições, ó. Quando eu te pedir assim, classifique as ondas quanto à natureza, é para classificar se ela é mecânica ou eletromagnética. Agora é quanto à direção de vibração, a gente vai ter duas classificações também. A onda pode ser transversal ou longitudinal. Então, ó, a onda transversal. Aí eu vou pedir para você lembrar disso aqui, ó. Não sei se você lembra da aula, eu pedi para você lembrar desse T no começo. O T não tem um formato de uma cruz assim? Certo? Então o que seria a onda transversal? Fala, Vinícius. Ah, desculpa. Pode. Justamente. Ó, tá vendo aqui a cruz? A direção de perturbação é perpendicular à de propagação. Elas fazem 90 graus entre si. Aí você usa esse T para lembrar disso. Transversal faz 90 graus. A perturbação e a propagação. Tudo bem? Então a gente pode definir o seguinte, ó. Transversal é a onda na qual a direção de perturbação, é perpendicular à de propagação. Lembrando, perpendicular significa faz 90 graus, né? E aí a gente tem a letra D, que pergunta da onda longitudinal. Aí nessa aqui, ó, eu pedi para você lembrar do L do começo e do L do final. Esses dois L's não são paralelos entre eles? Perturbação e propagação. Se a onda transversal é quando elas são perpendiculares entre si, a longitudinal é justamente quando elas são paralelas. Então a onda longitudinal é a onda na qual a perturbação e a propagação são paralelas entre si. Se você quiser colocar que fazem 0 graus entre si, também pode. Algum problema nessa daqui? Então só anotar essa definição. Longitudinal é a onda na qual, só um momento, a direção é a onda na qual a direção de perturbação é paralela à de propagação. Pessoal, a questão de número 7 pede para a gente determinar quantas repetições, certo, estão ocorrendo em cada um dos casos. Lembrando que uma repetição consiste basicamente em sair de um ponto A, passar por um ponto B, um ponto C, um ponto D, um ponto J e voltar ao ponto A. Então ele tem que sair de um ponto em um estado de vibração e voltar ao mesmo estado de vibração. Por exemplo, aqui, ó, nessa letra A, eu vou fazer a letra A e as outras vocês me dizem quantas vibrações tem. Por exemplo, ele saiu aqui de uma crista, não foi? Então aqui é o nosso ponto 0. Concorda que eu tenho outra crista aqui na frente? Então, esse espaço aqui, ó, caracteriza quantas repetições? Uma repetição. Outro jeito de você olhar, que eu tinha falado, que era possível, é através do número de barrigas, lembra? Aqui, ó, tem uma barriga para baixo, não tem? Para caracterizar uma repetição, eu preciso de uma para baixo e uma para cima, concorda? Então, aqui tem meia para cima, não tem? E aqui não tem outra metade para cima? Então, esse espaço aqui caracteriza uma repetição. Tudo bem? Beleza? Agora, olha só. Aqui eu tive uma repetição. Aqui saiu de uma crista de novo, não foi? E aqui não vai voltar para outra crista? Então esse outro espaço aqui, ó,
tem outra repetição. Então, no total eu tenho 2 repetições. Algum problema com essa? Na letra B, quem pode responder para mim quantas repetições eu tenho? Fala, filho. 4,5, justamente, porque olha aqui, ó. Se ela começou aqui, aí vai ter uma barriga para cima e uma barriga para baixo, não foi? Terminou aqui a primeira. Uma para cima e uma para baixo, a segunda. Uma para cima e para baixo, a terceira. Uma para cima e para baixo, a quarta. Eu tenho 4 repetições completas e metade da última, não é? Então, nesse total aqui, nós temos 4,5 repetições. Tudo bem? Beleza? E a última aqui, ó, essa aqui você tem que tomar um pouco mais de cuidado. Eu tenho uma repetição, que vai daqui até aqui, não é isso? Aqui já caracteriza meia? Não, porque para ser meia, ia ter que estar uma barriga para cima completa, não é? Então, é 1/4. Logo, a gente tem 1,25. Então, aqui você tem 1,25 repetições. Pessoal, algum problema? Fala, Vitor. Vai. Seguinte. Para essa aula aí, fica até a questão 7. Então, na lista de revisão que você vai receber a aula que vem, vai ter a 8 e a 9, que ficou faltando para vocês, e aí vocês fazem juntos com o restante da revisão. Tudo bem?